Boa noite, galera. Essa aula aqui está sendo gravada porque assim a gente entende que vocês conseguem aproveitar melhor o conteúdo. Inclusive, a dica que eu dou é que você primeiro assista tudo, entenda bem o que está acontecendo e depois tente replicar em casa, para você não se atrapalhar e a experiência ser melhor. Agora, antes da gente começar, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou o Dina, instrutor Full Stack aqui na Driven. No primeiro dia do Dev nas Estrelas, nós abrimos as inscrições para a turma 10 de desenvolvimento Full Stack aqui na Driven. Se você ainda não se inscreveu, corre aqui na descrição para você poder pegar o link e se inscrever agora mesmo. No dia 2, aqui do Dev nas Estrelas, nós vamos colocar a nossa primeira aplicação no ar, mesmo sem nunca ter programado nada. Nós vamos juntos construir o Jogo da Força, que é um jogo da forca com a temática do Star Wars. Agora, no final do vídeo, eu também vou mostrar para você como é que você pode estar aí concorrendo a um MacBook Air. Então fiquem ligados e fiquem ligadas e bora pôr a mão no código juntos. Vamos lá então, começar a codar esse site aqui. É o Jogo da Força. Primeiro de tudo, vamos tentar entender rapidinho o que a gente vai fazer aqui. Então, basicamente, esse é um jogo da forca, só que com o tema aqui do Star Wars. Então, primeiro a gente vai tentar chutar uma letra, obviamente. A gente tenta chutar uma, a letra aparece se a gente deu certo. Se a gente tenta uma letra que dá errado, a gente não consegue ali nada, né? E aí vai aparecendo o bonequinho até que a gente perca. Então, vamos nessa. Primeiro de tudo, você deve estar se perguntando, como que eu começo um site? O que eu tenho que fazer? Então, vamos quebrar o gelo aqui e entender que para criar um site, nada mais nada menos, você precisa do que criar um arquivo. Esse arquivo, o Chrome aqui vai entender e vai mostrar o site para você. Então, esse arquivo ele vai ser um arquivo de texto comum. Qual que é a melhor forma da gente criar aqui um arquivo de texto comum, a forma mais simples? A gente pode começar abrindo aqui o nosso bloco de notas. Então, eu vou abrir aqui o bloco de notas. E aí, a gente pode começar pelo seguinte, ó. Eu quero, então, criar um site aqui e eu quero ter escrito nele Jogo da Força. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever aqui, Jogo da Força. Ó, Jogo da Força. Ok. Então, com isso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que salvar esse arquivo. Então, eu vou vir aqui em arquivo, ou file. Vou vir aqui em salvar. Salvar como, no caso. E vou salvar aqui como, por exemplo, site. A gente está aqui no site, vou salvar como site. Salvei. Ok. Agora, se eu tento abrir isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou abrir esse arquivo e ele vai abrir com bloco de notas. Como é que eu digo, então, para o meu computador o seguinte? Para o computador, abre esse arquivo aqui, só que tenta abrir ele com o Chrome, para ele ser um site. A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Se você olhar aqui, o que está dizendo para o computador para ele abrir com o bloco de notas? O computador ele sabe como abrir o arquivo, né, com qual aplicativo, pela extensão do arquivo. No caso, esse arquivo é um arquivo de texto, então ele é .txt. Se a gente quer que ele abra aqui com o Chrome, a gente tem que saber qual que é a extensão que abre então aqui com o Chrome. Aí você também deve estar se perguntando, opa, mas no meu computador não aparece essa extensão. Para a gente resolver isso rapidinho, a gente vai vir aqui no explorador de arquivos, a gente vai vir aqui em View, ou Visualizar, e a gente vai vir aqui, ó, eticar esse File Name Extensions, ou extensões de nome de arquivo. Se eu desticar, você vai ver que ele desapareceu. Vou vir eticar aqui de novo. Beleza, tá aqui. Posso fechar. E agora já tá aparecendo. Então a gente pode clicar aqui com o botão direito. Pode clicar em renomear. E pode trocar o ponto aqui de .txt para .html. Aí ele vai pedir pra gente entrar pro lado negro da força aqui. A gente pode falar que sim. E aí é para aparecer o Chrome aqui. No caso, como eu tenho um outro navegador que é o Opera, que também eu utilizo, ele vai aparecer o Opera. Mas aqui, você clicando com 2 cliques, ele vai poder abrir no Chrome. Só para garantir que ele vai abrir no Chrome aqui, eu vou clicar com o botão direito. Vou clicar em abrir com. E vou clicar no Google Chrome aqui. E tá lá o nosso site, Jogo da Força. Muito bom, né? Então, agora beleza. Eu já consegui criar meu site. Eu vou deixar isso aqui de lado. Só que agora eu quero, então, modificar esse site. Eu não quero mais Jogo da Força. Ou eu quero adicionar uma outra coisa, como, por exemplo, né, esse chutar letra aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Se eu clicar 2 vezes aqui, a gente vai novamente abrir com o navegador. Então, assim como eu fiz para abrir com o Chrome, clicando aqui com o botão direito, vindo aqui em abrir com e clicando no Chrome, eu posso vir aqui em abrir com, clicar aqui no bloco de notas. Então percebe que se eu vier aqui agora, dar um Enter e escrever aqui, ó, chutar letra, eu poderia então tentar fazer o seguinte, vou salvar aqui, assim que eu salvei, a gente dá um refresh aqui, aqui ó, apareceu, chutar letra. Poderia apagar tudo e escrever bananinha. Novamente, clicar aqui, salvar, dar um refresh, tá aqui, bananinha. Então tudo que a gente está escrevendo aqui está sendo refletido aqui no nosso site. Vou dar um zoom aqui, inclusive, para vocês conseguirem enxergar melhor. Só que qualquer questão, vamos novamente aqui escrever, então, Jogo da Força. E embaixo escrever chutar letra. Se eu salvar aqui, posso fazer isso tanto clicando aqui ou apertando Ctrl mais S. E a gente fazer um refresh. A gente vai ver que as duas palavras estão aqui, ó, na mesma linha. Só que isso não está acontecendo no site aqui. Eles estão, tá vendo, em linhas diferentes. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu menti um pouco para vocês, galera. Para a gente criar um site, a gente não basta só criar um arquivo de texto qualquer. A gente tem que criar um arquivo de texto que o Chrome entenda, certo? Então, não é qualquer forma que a gente escrever aqui que o Chrome vai entender. Se a gente quer, por exemplo, que esse Jogo da Força seja um título, né, que ele seja aqui ó, maior, que ele tenha uma fonte diferente, etc., a gente vai ter que dizer para o Chrome, de alguma forma, isso. Então, da forma que a gente está fazendo, a gente só está
escrevendo qualquer texto aqui que está deixando ele se virar. Ok, então como que a gente poderia fazer para dizer que essa primeira parte aqui, Jogo da Força, é um título? Bom, eu poderia tentar algumas formas. Eu poderia tentar escrever aqui título, por exemplo. Se eu salvar e voltar aqui, não mudou muita coisa. Poderia tentar colocar título e dois pontos. Salvar. Não mudou muita coisa. Enfim, eu poderia tentar algumas formas aqui. A forma que ele vai entender, por exemplo, vai ser essa. Ó. Se eu colocar título, há um sinal de maior aqui. E um sinal de menor. Salvar. Olha só a diferença. O título desapareceu. A gente não está mais vendo o título. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Chrome entendeu ali que você estava querendo conversar com ele. Só que no caso, o título não significa nada para ele. Ele só sabe algumas palavrinhas específicas. E como o título é em português, ele não está nem aí. Na verdade, se a gente está querendo realmente colocar um título aqui na nossa página, a gente está querendo aqui colocar o que a gente chama de H1. Meio estranho, mas nada mais nada menos é do que Heading 1, ou cabeçalho 1. A gente geralmente utiliza isso para o título. Então, colocando aqui H1 entre esse sinal aqui de maior e menor, salvando. Se eu der aqui um refresh, olha só como já muda. Meu texto ficou aqui um pouco maior, ficou em negrito. Então a gente já está conseguindo se comunicar aqui com o Chrome, utilizando aqui o HTML. Agora, tem um problema. Chutar letra não é o meu título. Chutar letra é um botãozinho aqui embaixo que a gente vai ter que configurar depois. Só que o Chrome está entendendo que tudo isso aqui é título. Por quê? A gente disse para ele que é onde começa o título, mas a gente não disse onde termina aqui, ó, depois de Jogo da Forca. Como é que a gente vai fazer para dizer aqui para o Chrome que terminou o título? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, depois da palavra que a gente está querendo. Só que aqui tem um porém. A gente vai colocar uma barrinha aqui antes do H1 e salvando agora. E dando refresh, vocês vão ver que está aqui no Jogo da Força. Muito legal, né? Então, legal. Como isso daqui é um botão, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Caso lembra. Se a gente quer se comunicar aqui com o Chrome, né, utilizando aqui o HTML, a gente precisa colocar algo aqui entre o sinal de menor e maior. Nesse caso aqui é um botão. Qual que você acha que vai ser a palavra que a gente vai colocar aqui dentro? Se você pensou botão, pensou errado. Lembra que o Chrome só fala em inglês. Se você pensou button, pensou certo. Se eu colocar aqui agora, salvar, e dar um refresh, aparece aqui o botão pra gente. Como a gente já aprendeu, a gente também tem que dizer onde que acaba, né? Pra gente não escrever algo ali e começar a aparecer o botão demais. Eu vou copiar aqui, vou colocar aqui no fim, e vou colocar a barrinha. Button. Novamente, se eu fechar aqui o início do nosso site. Muito legal, não? Agora, antes da gente continuar aqui, eu vou querer um tempinho pra gente fazer o seguinte, ó. A gente agora tá utilizando o Notepad, né, o bloco de notas aqui para criar o nosso site, e por enquanto tá mil maravilhas. Daqui pra frente a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais chata, né? O bloco de notas não foi especificamente criado, né, pra gente estar criando sites ali, criando código. Então eu vou querer ir com vocês aqui para um outro site onde a gente vai se dar melhor. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou minimizar isso aqui, vou maximizar meu Chrome, e vou vir para um site que se chama Code Sandbox. Vou pesquisar aqui e vou entrar aqui, ó, no primeiro link, Code Sandbox. Eu já poderia criar aqui, ó, o meu sandbox. Só que a gente vai precisar estar logado para fazer algumas coisas aqui para frente. Então eu vou clicar aqui, ó, em Sign In. Ele vai pedir para eu logar aqui com GitHub, Google ou Apple. Você consegue logar aí com o que você quiser. Eu vou logar aqui com o Google. Legal. Já entrei aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou fechar. Eu vou clicar aqui em Create, aqui em cima. E eu vou vir nesse daqui, ó, Static. Se você não achar esse aqui, você pode pesquisar aqui em cima. Static. E vai ser o primeiro aqui de todos. Então, clicando nele, a gente vai vir para esse site aqui. E aí, calma lá, não se assusta. Olha o que esse site está fazendo. Aqui na esquerda eu tenho o meu código HTML. Aqui na direita eu tenho o navegador, né, que está renderizando, que está colocando esse código aqui de pé. E aí, basicamente, a gente tem mais ou menos parecido com o que a gente tinha ali com o bloco de notas e o nosso site. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse código que está aqui, vou copiar ele todo e vou colar aqui. Vou salvar, posso fazer isso tanto clicando aqui em cima, clicando em File, Save, ou já vamos pegar aí o atalho, né, que é o Ctrl S, para as coisas ficarem mais rápidas. Então aqui a gente tem uma pequena diferencinha, já vamos entender o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui, então, o nosso texto aparecendo. Inclusive eu poderia digitar qualquer outra coisa, salvar. Continuaria aqui, ó, já ele atualizado. Muito bom. Então, dado que a gente já está no Code Sandbox, a gente já está com algumas diferencinhas que vocês podem notar, né, algumas cores, tá, algumas coisas acontecendo. Vamos então fazer o seguinte. Vamos resolver aqui o problema, né, dessa letra aqui que não está aparecendo, né? Então, na verdade, a gente vai ter aqui duas coisinhas, tá? A gente vai ter o nome aqui de cima, ó, das abas, que por enquanto a gente não consegue modificar, né? Tá vendo que se eu pegar, inclusive, esse link que o Code Sandbox gera pra gente, que vocês vão poder compartilhar com as pessoas depois, né, da sua família, seus amigos, para vocês mostrarem o que vocês estão fazendo. Se eu entro nesse link, vendo que aparece aqui em cima uma coisa muito estranha. Não aparece, por exemplo, o nome que eu gostaria. E ainda a gente tem esse problema que está acontecendo aqui. Por enquanto, a gente, quando modifica alguma coisa, a gente modifica, salva. E isso vem para essa parte branca aqui do site.
né? Então, a gente até agora não conseguiu se comunicar com essa parte de cima aqui, né? Não conseguiu configurar nosso site de alguma forma. Tá? Então, o que está acontecendo? Por enquanto, a gente foi fazendo o site dessa forma aqui, né? Foi colocando aqui os elementos, foi configurando e tal, e foi fazendo. Só que a gente tem uma estrutura base, né? Que a gente utiliza sempre que a gente está fazendo um site, porque é assim que os sites já se organizam, né? Então a gente consegue saber, por exemplo, tudo que vai nessa parte branca, tudo que é configuração do site, como o nome dessa aba, né? O que faz dizer aqui esse ccedilha funcionar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente dizer certinho a estrutura aqui do nosso site, eu vou pegar toda essa parte aqui que a gente já fez e vou colocar em volta de um outro elemento aqui. Eu vou chamar de body, ou corpo, nesse caso. Vou fechar aqui, body. Se eu salvar, vocês vão ver que não vai mudar nada. Só que agora eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó. Aqui eu vou ter o meu head em cima do body. No caso, quer dizer, cabeça. Vou fechar ele aqui. Aqui dentro, o que eu posso fazer? Aqui dentro eu posso começar colocando um outro elemento, chamado title. Aqui sim se chama título, mas você vai ver que quando eu modificar aqui, por exemplo, se eu escrever jogo da força e salvar, quando a gente vier nessa outra aba e dar um F5, olha só o que aparece aqui em cima, jogo da for, e aí ele tem um derrame aqui. Vamos lá. Então a gente já conseguiu colocar o título, mas a gente ainda precisa configurar esse cedilha aqui que não tá muito legal. Então para isso a gente vai colocar uma colinha aqui, não precisa decorar isso, só para realmente ele estar funcionando. E vai ser o seguinte, ó, uma outra configuração do site. A gente vai abrir aqui, vai escrever meta, vai escrever char7, vai escrever utf8 e vai fechar aqui. Essa tag, quando a gente salvar, vocês vão ver que já vai ter o cedilha aqui resolvido. Se eu der um F5 aqui, também já vai ter o cedilha. Vocês vão perceber uma coisa um pouquinho diferente, que é esse elemento aqui, ele não tem a que fecha, ele não tem o elemento que fecha. Por quê? A gente não vai colocar nada dentro dele. Ela é apenas uma configuração. Está dizendo aqui para o nosso site utilizar uma certa configuração, onde aqui o cedilha vai aparecer. Tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente é isso que ele está fazendo. E, como vocês podem ver, também existem elementos que se fecham sozinhos ali, que não tem nada dentro deles. Muito bom. Então vamos com calma aqui. Até agora a gente conseguiu colocar alguns elementos, certo? A gente conseguiu colocar aqui jogo da força, conseguiu colocar um botão. Mas ainda está faltando algumas coisas. Se a gente voltar aqui, ó, deixa eu errar mais algumas vezes para vocês verem o que vai acontecer. Então já errei uma, apareceu aqui a cabeça do Darth Vader. Vou tentar errar outra vez aqui. E tal. Já chutei essa letra, deixa eu tentar outra. Chute errado, apareceu o braço esquerdo ali dele. Errado de novo. Opa, dessa vez foi. Vamos lá. Chute errado. Chute errado. E aí se eu colocar mais uma vez aqui, vai aparecer a última imagem aqui, que é a perna direita aqui dele, né? Direita da nossa visão. Então o que está faltando? Ainda está faltando algumas imagens para a gente colocar aqui no nosso site. Vamos fazer o seguinte, da onde que a gente vai pegar essas imagens? Então, eu vou disponibilizar para vocês depois, né, as imagens que eu vou utilizar, mas eu já tenho elas aqui no meu computador. Eu vou abrir elas aqui no desktop. No caso, essa é uma imagem só. Mas a gente tem aquele efeito de estar aparecendo aos poucos, a gente já vai ver como é que a gente fez isso. No caso, antes de eu jogar essa imagem aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, no Code Sandbox. Vou chamar essa pasta de Assets. Seriam coisas ali do nosso site, né, que não tem a ver com o HTML, né, que são coisas a mais, imagens, fontes, etc. Vou novamente aqui abrir, vou pegar essa imagem, vou clicar e arrastar. Vai demorar um pouquinho, e tá aqui, darthvader.png. Ok, então eu tenho a minha imagem aqui. Como que eu digo pro HTML, então, utilizar essa imagem para colocar no meu site? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa, né, dizer para ele o elemento. Olha, eu quero pôr uma imagem aqui. O nome desse elemento, se você pensou image, foi quase lá, mas não é image, é img. Então, img é o nome do elemento que a gente utiliza para colocar imagens, certo? Só que se eu salvar aqui, a gente vai ter um porém. Não aparece nada. Por quê? O que você acha que está acontecendo? No caso, a gente disse para o HTML, olha HTML, tem uma imagem aqui. Só que a gente não disse qual que é a imagem. Então vamos dizer para ele o seguinte, olha, a gente tem que configurar, além de dizer o que a gente quer pôr, como que a gente vai pôr, né? Então beleza, ó, falei aqui que eu quero uma imagem, mas qual que é a imagem? Então para isso a gente vai aprender mais uma coisinha. Primeiro, presta atenção que a imagem aqui é um elemento aqui que se fecha sozinho, assim como esse aqui de cima. E para a gente poder configurar ele, a gente vai vir aqui dentro, ó, antes de fechar, e a gente vai escrever qual que é a configuração que a gente quer fazer. Nesse caso, qual que é a fonte da imagem, né? Qual que é o link, onde que eu chego nessa imagem. No caso, o nome dessa configuração é src, de source, ou fonte. Para a gente dizer o valor, a gente vai colocar aqui um igual, e vai abrir aspas duplas. Ele já até dá a dica aqui pra gente, ó, o Code Sandbox, aqui já diz, ó, assets, que é o nome da pasta. E aí a gente tem que dizer o nome do arquivo. Nesse caso é dart, tracinho, isso, tracinho, vader.png. Salvando isso daqui. Você vê que agora tem uma imagem, tá bem grande, mas depois a gente já ajeita isso. E daqui é a nossa imagem bem bonitinha.
Mais uma coisa então que a gente vai fazer. Aqui é a minha pasta. Vou puxar a imagem da Driven. Vou colocar aqui. Opa, fiquei errado. Aqui. E vou novamente aqui embaixo. Colocar uma imagem. Como é que eu faço? Tenho que trazer a tag, né, o elemento aqui, imagem. O HTML não vai saber qual que é a imagem. Então a gente diz para ele a fonte, da onde está vindo. src, igual. Abre aspas duplas. Assets, barra, driven.png. Vou salvar aqui. A gente vai ter a imagem, a gente só não vai conseguir observar porque ela é branca e o fundo está branco também. Mas depois a gente vai ver com calma que realmente está aqui. Ó, se eu dar um select, vai ver que tem uma coisinha aqui, a gente só não consegue enxergar. Legal, vamos dar uma olhada aqui. Tá faltando ainda essas palavras, mas a gente vai ver como é que a gente vai girar elas, né? No caso aqui é a palavra que a gente quer acertar. Inclusive, já tenta deixar nos comentários aí qual que você acha que é a palavra que está escrita aqui. Então vamos lá. Agora, o que a gente vai ter que fazer? O nosso site está basicamente pronto a estrutura, né? A gente mais ou menos tem tudo aqui que a gente precisa. Só que ele não está nem um pouco parecido, né? Começa aí pela cor da fonte, né? Aqui tá amarelo. O tipo da fonte, né? A cor de fundo. Tem várias coisas aqui do estilo da minha página que são diferentes. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, vamos entender como é que a gente faz a coisa mais simples. Vamos trocar o fundo da nossa página. Para trocar o fundo da nossa página, a gente vai precisar dizer aqui então para o nosso site como é que ele vai fazer isso. No caso, a gente vai acabar utilizando uma outra linguagem para dizer para o nosso site como ele deve aparecer, como que deve ser o estilo dele. Então, o nome dessa linguagem a gente vai aprender já já, mas para a gente utilizar ela, a gente tem que vir aqui ó, no head, antes de fechar ele, e vai ter que abrir um novo elemento, chamado style, ou estilo. Eu vou abrir e vou fechar. E aqui dentro a gente teria que dizer de alguma forma, olha, eu quero que alguém tenha algum estilo. No caso, como eu quero que tudo aqui esteja com esse fundo mais escuro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso no body. Você lembra, o body representa toda essa minha parte branca aqui. Então, de alguma forma, eu quero dizer, olha, eu quero que o body, eu quero que ele tenha um fundo, ou, se a gente já sabe que provavelmente vai ser em inglês, um background de alguma cor específica. Por exemplo, preto. Ou, em inglês, black. Então eu escrevi essa regra, ó. Lembra que era uma outra linguagem, não era HTML. Body tenha um background black. Se eu salvar isso aqui, nada aconteceu. Então essa aqui não é a linguagem. Mas vamos por partes aqui, ó. No caso, isso aqui já tá certo, ó. Para eu dizer qual que é o elemento que eu quero estilizar, eu coloco o nome dele aqui. É uma das formas. Para eu colocar as regras, eu vou então colocar tudo entre chaves. Então, que seria esse tenha um aqui, né? Eu vou colocar chaves. Vou abrir. Vou vir aqui, vou dar um enter. Vou dar um outro enter aqui no fim. E vou colocar chaves aqui para fechar. Então, tudo que estiver dentro dessas chaves são as regras de estilo que eu estou colocando no body. No caso, qual que é a regra? Ah, eu quero a regra background. Ok, já disse a regra? Então, coloca 2 pontos para essa linguagem que sabe que você já disse a regra. Agora você está falando do valor. Depois dos 2 pontos, você coloca o valor. Para finalizar, para ele saber que você acabou de falar o valor, você coloca um ponto e vírgula. Salvando aqui, olha só o fundo como já ficou preto. Caso esse fundo branco venha da própria imagem do Darth Vader, né, a gente já vai também ver como é que a gente pode diminuir ela, que ela está muito grande. Mas a cor aqui do nosso fundo já está bonitinha. Inclusive, se a gente quisesse colocar exatamente a mesma cor, que seja um pouco diferente aqui a cor desse site, eu vou vir aqui, vou numa extensão do Chrome, se chama Colorzilla, e aí vou clicar nela e a gente pode clicar aqui para pegar a cor. Ele já vai copiar pra gente, mas ela aparece aqui em cima. Ó. Eu posso copiar a cor, vem nesse formato um pouquinho diferente, mas não tem problema. Só a gente pegar, colar aqui. E aí, ó. Não muda muita coisa, mas é bom a gente aprender isso para utilizar as outras cores ali. Muito bom. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero mudar, então, a cor da fonte desse título. Então vamos lá seguir o mesmo, né, a mesma lógica. Quero mudar o meu título, nesse caso, o título da página, então o H1. Então, coloquei o H1 aqui. As regras dele vão ficar dentro das chaves. Agora eu quero mudar a cor da fonte. Então, cor da fonte, a gente poderia tentar pensar em algo em inglês. No caso, o nome da regra aqui é color. Esse é aquele tipo de coisa que se você não sabe, você dá uma pesquisadinha no Google e você acha muito rapidamente. Coloquei aqui o nome da propriedade, então, o nome aqui do que eu quero estilizar. No caso, é color, estou dizendo aqui para você. Já terminei, posso colocar os 2 pontos. Agora eu colocaria o valor. Então, como a gente já aprendeu ali com o Colorzilla, eu posso voltar aqui na página, posso clicar aqui de novo, Colorzilla, e pegar aqui qual que é a cor amarela. Então, peguei a cor, é esse E6, não sei o que das contas. Posso colar aqui, novamente, eu já acabei de colocar o valor. Posso colocar ponto e vírgula. E lembrando que aqui pode ser qualquer valor, tá? Não se inculca de baixar o Colorzilla e pegar exatamente a mesma cor. Se você quiser colocar a cor preferida, também não tem problema nenhum. Mas como vocês podem ver, a cor já tá aqui amarelinha, certinho pra gente. Muito bom. Vamos fazer o seguinte. Então, a gente já tá com, né, essa cor aqui. Agora, seria bom, né, a gente ter também aqui embaixo o botão funcionando da forma que a gente quer, né? Ele tá um pouquinho diferente. É bastante diferente, na verdade. Então, vou fazer o seguinte, ó, o botão ele tá com um
fundo azul e uma cor branca. Então eu vou fazer isso. Botão, o meu botão. Ele está com um fundo azul, um background. Novamente, não precisa ser a cor exata, mas como eu já tenho aqui, eu vou pegar. Então, Colorzilla. Pego aqui o azul. Falei a propriedade. 2 pontos. Coloco o valor, ponto e vírgula. Agora, a cor da fonte, a gente já aprendeu. Color. No caso, o valor, né? Esse valor que a gente está colocando é o valor que a gente diz hexadecimal. Hexadecimal porque vem de 0 a 16 valores, né? No caso, de 0 a 9, depois de A até F. E a gente sabe por causa dessa hashtag aqui no começo, que é um valor hexadecimal. No caso, o valor hexadecimal de branco, né? Que a gente vai colocar aqui, é hashtag, porque está falando de hexadecimal, FFF, FFF. Coloco aqui 2 pontos, ou, desculpa, o ponto e vírgula. Salvo aqui. E aí tá lá o nosso botão. Não exatamente igual, mas já muito parecido. Ok, então para ele ficar exatamente aqui, né, mais parecido, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que dar um espaço aqui entre o meu texto e as bordas, né? No caso, eu também vou querer dizer para ele que ele não vai ter bordas, né? Então, para eu fazer isso, primeiro, vou falar que ele não tem bordas, eu vou dizer aqui que ele tem border e bordas. E vou colocar aqui o valor 0. E a gente já tira as bordas que ele tem, que vem por padrão. Também, para eu dar esse espaço que eu comentei das bordas para o meu conteúdo, eu vou colocar a seguinte propriedade. Ela se chama padding. No caso, se diz esse espaço entre o conteúdo e as bordas. E eu vou colocar o valor. O valor que vai ser do espaço de cima, de baixo, vai ser de 12 pixels. E o valor dos lados, da esquerda e da direita, vai ser de 24 pixels. No caso, pixels é a medida que a gente utiliza aqui, na maioria das vezes, né, para dizer aqui a questão do espaço no nosso site. Eu não vou entender exatamente o que é pixel, mas essa é a medida que a gente usa. Assim como a gente poderia tentar usar centímetros, etc. Então, beleza, já pode ver que o nosso botão está um pouquinho melhor. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou deixar esse texto aqui todo em letra maiúscula. Pra ficar mais parecido ali. Ok. Então, o que mais? Essas bordinhas aqui estão arredondadas. E o meu cursor, ó, meu mouse, quando eu passo em cima, ele fica aqui, ó, como se eu pudesse apertar. Então a gente falta botar duas coisas. Primeiro, a borda arredondada. A questão aqui, a gente já aprendeu a falar o border, né? Já aprendeu a colocar o border. No caso, o arredondamento da borda é border, tracinho, radius. Acredito que 4 pixels seja suficiente. Ok? E vou colocar o cursor aqui, né? O meu mouse, como se eu estivesse apontando. Então, cursor, os pontos. O valor aqui para dizer que o meu mouse está apontando é pointer. Vou salvar aqui. Agora, se eu passar o mouse em cima, tá aqui, bonitinho. Muito bom. Outra coisa que eu vou fazer. Eu vou colocar a minha imagem um pouco menor, né? Porque tá muito gigante. Eu vou tentar colocá-la aqui com uns 300 pixels só pra gente conseguir ver melhor. Eu vou dizer que minha imagem ela tem uma largura, então largura em inglês, width, de 300 pixels. O sofá já tá bem melhor aqui. Ok, chegamos num estado um pouco mais agradável, só que a gente ainda tem que dar uma tapeada nesse layout. Então a gente vai começar a dar um upgrade aqui no nosso conhecimento de HTML e de CSS. O nome dessa linguagem que a gente estava utilizando aqui para criar os estilos é CSS. Então a gente vai dar um upgrade aqui no nosso conhecimento para a gente poder organizar isso aqui melhor. Então bora lá, continuar aqui então fazendo o nosso CSS. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa fonte aqui, né, e colocar no nosso título. Então para isso, a gente precisa realmente do arquivo da fonte. Eu vou abrir aqui meus arquivos e vou pegar aqui ó, esse starjedi.ptf. Vou jogar aqui no meu assets. E a gente vai precisar de um CSS um pouquinho diferente. Vou colocar aqui bem no início. E é a seguinte regra. Vou colocar aqui, ó. Arroba fonte face. E vou colocar aqui chaves. E vou dizer qual que é o nome dessa fonte. Então, pra gente dizer o nome da fonte, eu vou dizer aqui fonte family. E a gente pode dar qualquer nome. Vou dar um nome realmente da fonte, que é Star Jedi. Vou fechar. E aí eu vou dizer da onde está vindo essa fonte. Como a gente disse das imagens aqui. Caso eu faça isso dizendo src, 2 pontos. Aí eu vou passar aqui um nome um pouquinho diferente. URL. Vou abrir parênteses. Vou abrir aspas. E vou passar o caminho aqui, que é assets. Vamos ver se assim vai. Assets. Barra. Star Jedi, com o S maiúsculo ali. Jedi.ttf. Então, para a gente testar se isso está funcionando mesmo, eu vou salvar. E eu vou vir aqui no meu H1 e vou dizer que o font family dele é Star Jedi. Vou salvar. Olha só que legal. Muito bom. Então, agora que isso aqui já está funcionando, vamos também entender o seguinte. Ó.
Quando eu estava configurando a minha imagem, aqui do Darth Vader, eu queria colocar ela um pouquinho menor. No caso, quando eu fiz isso, eu acabei colocando a minha da Driven um pouco maior. Esse não era o comportamento que eu estava esperando. Na verdade, o que eu estava esperando era modificar apenas uma imagem, e não todas. Da forma que eu escrevi aqui, o CSS está aplicando isso para todas as imagens. Uma forma, então, da gente fazer com que o que a gente esteja selecionando seja só uma imagem específica ou só um conjunto de imagens específica é utilizando um outro seletor aqui. Como que a gente pode fazer isso? Posso fazer o seguinte, ó. Posso configurar esse IMG com uma outra configuração, além de source. Posso colocar uma configuração chamada class. Então, essa configuração, chamada class ou classe, eu posso colocar aqui o nome que eu quiser. Então, eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, Darth Vader. E vou fazer a mesma coisa aqui para Driven, se eu quiser depois modificar. Vou colocar um class. E vou colocar aqui logo Driven. Se eu fizer isso e salvar, vocês vão ver que não vai mudar nada. As duas imagens vão continuar sendo modificadas aqui. Só que eu posso agora, ao invés de colocar IMG, colocar aqui Darth Vader. Isso não vai funcionar, porque aqui ele está esperando o nome de um elemento. Se eu quero colocar o nome de uma classe, é só colocar um ponto aqui no começo. Colocando isso, pode ver que agora meu Darth Vader ficou pequenininho, mas o meu logo da Driven não ficou. Ok? Vamos lá. Outra coisa que eu quero fazer. Eu quero colocar as coisas aqui do meu site alinhadas e tudo aqui no centro. Então, para isso, eu vou vir aqui no meu body e vou colocar algumas regras. E, novamente, não precisa decorar, só vai seguindo aqui comigo que as coisas vão funcionar. Vou dizer que meu body tem o display flex. Então, as coisas vão ficar bem feias. Vou dizer que aqui ele tem flex direction column. Salvar. Então, ó, percebe que as coisas ficaram estranhas, mas agora já estão voltando ao normal. Já ficaram em cima da outra. Assim como a gente está querendo aqui. No caso, se eu quero elas no centro aqui, eu vou colocar align items center. Estão no centro. E se eu quero elas também, sempre que possível, ali no meio da tela, eu vou colocar aqui justify content center. Um monte de nome aqui que não precisa decorar, mas que seguindo aqui comigo já é para dar certo. Ok? Legal, só que agora as coisas estão muito juntas aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso dizer aqui no meu body mais uma coisa. Posso dizer aqui que vai ter gap, ter espaço, e, por exemplo, 4 pixels. Aí já dá um respiro aqui. E se eu quisesse, eu também poderia dizer, para dar um espaço aqui do título, né, do título e da parte de cima, eu poderia dizer que o meu body, ele também tem um margin top. No caso, margem é o espaço da borda para fora, né? Lembra, padding foi o espaço do conteúdo para a borda. Margem seria o espaço aqui da borda para fora. Ok? Também não vou entrar muito em detalhes, mas é essa diferença, os dois são espaço. No caso, top, porque isso eu quero dizer o espaço de cima. E vou colocar aqui mais uns 30 pixels. Legal, e dá um respirinho aqui daqui de cima também. Muito bom. Então, agora a gente basicamente já tem quase todo o nosso CSS aqui, ok? Mais uma coisa que a gente vai precisar é o seguinte. É esse CSS das letras. Então, como é que isso aqui está funcionando, tá? Isso aqui eu vou precisar ter, antes do meu botão, um parágrafo. No caso, o parágrafo é um P. Vou colocar aqui um P. Vou colocar uma frase, né? Coloquei uma frase qualquer só pra gente ir testando. No caso, o que essa frase vai ter? Então, primeiro de tudo, né? Já vamos colocar aqui as classes certinho pra gente saber configurar aqui sem problema. Então, eu vou colocar aqui class. No caso, aqui vai ser a palavra. Ok? E aí, eu vou ter aqui, então, antes do botão, selecionar a classe palavra. Então, eu coloco o ponto ali. Primeira coisa, eu vou dizer que isso aqui tem a cor aqui amarela. Ok? E vocês vão ver que vão ficar assim. Só que qual que é a questão, tá? Nesse caso aqui, todas as letras têm um estilo próprio. Então, para a gente poder fazer isso, o que a gente vai fazer? Cada uma das letras, no final das contas, a gente vai ter que ter um elemento em volta delas para a gente conseguir estilizar bonitinho. No caso, o elemento que a gente vai escolher vai ser o elemento span. Vou colocar aqui, ó, span. Vou colocar uma frase menor, vou colocar só. Na verdade, uma frase é bom porque ele tem um espaço. Então, vou colocar span dentro do U. Vou colocar span dentro aqui do M. Faltou o A. Vou colocar span aqui também. Então, vou colocar span. Ok. Vou colocar mais um aqui também, só no F, pra gente ter uma ideia aqui do que ele tá fazendo. Ok? Não vou colocar uma frase inteira. Ok. Então, vocês podem ver que os spans, a princípio, não mudaram nada, né? Ficou aqui o mesmo estilo, essa é a ideia mesmo. Só que agora, com os spans, e se a gente quiser colocar também uma classe em cada um deles, vamos colocar aqui uma classe, por exemplo. Letra. Assim a gente sabe que a gente vai utilizar só o que a gente está querendo mesmo. Então coloca aqui,
aqui. E aqui no final, deixa eu vir aqui um pouco pro lado. Coloca aqui também. O que a gente vai fazer? A gente, no caso, vai colocar aqui uma borda em cada uma dessas letras. Então, primeiro eu posso também aumentar um pouquinho o tamanho desse parágrafo, né? Vou colocar aqui um font size, que é o tamanho da fonte. 42 pixels, acho que tá ótimo. Já ficou bem grande. Vou dizer que a classe letra vai ter aqui, então, uma borda. Nesse caso vai ser uma borda de 1 pixel, bem magrinha, sólida. No caso aqui é uma borda reta, né? Sem traço, sem nada. E a cor vai ser a mesma aqui da palavra. Então vou copiar, vou colocar. 1 pixel sólido, mesma cor. Podem ver que agora ele tem aqui os risquinhos, né? E qual que é o porém? Isso aqui já é basicamente o mesmo estilo. Vocês podem ver que aqui tá parece ter uma borda um pouco maior. Isso é porque quando não tiver uma letra ainda, então digamos que a gente ainda não acertou o A. Na prática a gente vai ter colocado um underline aqui. Então ele vai ficar assim, bem mais parecido com o que a gente tem ali. Legal, né? Então aqui a gente já vai ter então, basicamente o estilo do nosso site. O que vai ficar faltando vai ser, né, as coisinhas que escondem aqui o Darth Vader. Essa parte eu vou copiar e colar aqui para vocês, porque é uma parte que vai demorar muito tempo e não vai ser muito agregadora no nosso conhecimento aqui de criação de sites. É um problema muito específico. Então, eu vou trazer aqui o código e vou deixar isso aí disponível para vocês também depois. Então, dá uma olhadinha aqui no que eu fiz. Parece ter sido muita coisa, mas vocês vão ver que bastante coisa aqui é repetida. Então, basicamente, eu peguei a imagem aqui do Darth Vader. Coloquei dentro desse elemento chamado div. O elemento div é como se fosse o elemento span, certo? Ele não tem estilo nenhum. Ele é feito para quando a gente quer um tipo diferente ali de elemento, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui também. Eu coloquei ele dentro dessa div, dei o nome aqui de boneco. E poderia ser qualquer nome de classe. Criei mais algumas divs. Uma aqui para a cabeça, uma para o braço esquerdo, para o torso, para o braço direito, etc. E aí eu fui aplicando um certo estilo. Como eu disse, eu não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente vai posicionando como se fossem caixas da cor do fundo na frente aqui da imagem. Eu vou posicionando elas aqui. É legal dar uma lida depois sobre esse position, mas eu não entraria muito em detalhe agora porque é um pouco mais avançado. Como eu disse, não tem para quê. É só para esse caso específico aqui do jogo mesmo. E eu coloquei o meu boneco, né, que é aquela div que coloca todo mundo, também com uma coisa bem parecida com o que eu coloquei no body ali. Na verdade é o mesmo código, né, só tirando esse gap. E aí eu centralizei todo mundo bonitinho onde eu queria. Ok, agora, como então que a gente faria para mostrar o Darth Vader, conforme a gente fosse progredindo ali, né, e errando no jogo? De alguma forma eu teria que modificar o background de cada uma dessas caixas aqui, né, dessas divs. Por exemplo, se eu trocasse aqui o background dessa parte esquerda, que tá a cor do fundo, e colocasse aqui transparente, é uma cor possível, eu vou ver que a parte aqui da imagem que está por baixo aparece. O que a gente precisa fazer é sobrescrever esse valor. Ao invés de background, né, o mesmo background que está no fundo, é colocar o valor transparente. Uma forma de a gente fazer isso é muito simples. Ó. A gente pode criar uma classe nova do CSS. Eu vou só colocar essa classe aqui, por exemplo, na cabeça. Vou chamar ela de mostrar. E essa classe, o que ela vai fazer? Eu vou criar uma regra para ela. Vou ser uma classe, eu vou colocar aqui um ponto. Chamar de mostrar. E aqui eu vou colocar que ela vai ter o fundo tipo transparent. É como eu comentei que a gente vai precisar. Se eu salvar aqui, vou ver que agora, olha só a minha imagem da cabeça aparecendo. Por quê? Ela está com essa classe mostrar. Para isso funcionar, essa regra aqui do mostrar tem que ficar depois de todas essas regras aqui que eu copiei. Ok? Então, para mostrar para vocês, né? Se eu colocar aqui mostrar em mais coisas aqui, né? Mostrar. Só na parte de cima, por exemplo. E salvar. Você vê que vai aparecer tudo aqui. Se eu colocasse mostrar no resto, também iria continuar aparecendo. Então a gente já entendeu que para ficar mostrando e desaparecendo, é só a gente ficar brincando com essa classe. Se eu tiro aqui a classe mostrar, tudo desaparece. Então legal, esse jogo já está começando a criar aqui uma ideia, só que ele ainda tem um grandíssimo problema, né? Se você mandar esse link para alguém, a pessoa não vai conseguir jogar. Ela não consegue chutar uma letra. E também não consegue ver o resultado dela, se deu certo ou se não deu certo. Para a gente, então, conseguir fazer com que o nosso site seja interativo, a gente vai precisar de uma terceira linguagem aqui em jogo. Então, essa terceira linguagem vai ser a responsável por fazer o nosso site realmente se movimentar ali, receber respostas e tudo mais. Para a gente começar a escrever isso aí, o que a gente vai fazer? Antes de fechar meu body, eu vou criar um outro elemento aqui, chamado de script. Então, essa linguagem que a gente vai utilizar é o famoso JavaScript. Vou colocar aqui. E aí, aqui a gente vai colocar todo o código que tem a ver com a interação da nossa página. Então, vamos começar pelo mais simples. Vamos entender como é que a gente faria um código aqui de JavaScript que conversa com a gente. Então, eu posso fazer uma coisa. Ó. Sabe que quando eu tenho que fazer algo aqui, ele pergunta para mim uma coisa, vou deixar para fazer isso daqui a pouco. Mas, dependendo do que eu responder, ele me responde, ó. Ele me respondeu aqui, ó. Você perdeu. Ele tá me dando um alerta, que ele tá me dizendo algo. Como é que eu faço pro JavaScript, então,
fazer isso. Como é que eu faço para o JavaScript me dizer algo? Usar o navegador para me dizer algo. O JavaScript ele já vem com algumas funcionalidades prontas. Essa funcionalidade, que dá um alerta pra gente, se chama alert, em inglês. Então, para eu chamar uma funcionalidade no JavaScript, eu vou dizer o nome dela, vou abrir e fechar parênteses. Quando eu fizer isso, eu vou salvar. Vocês vão ver que agora, ele apareceu e fechou ali, deixa eu dar um refresh. Olha só. Apareceu aqui o mesmo aviso, branquinho aqui, né? E eu posso clicar OK. Só que ele não deu nenhuma mensagem. Por quê? Eu chamei aqui a funcionalidade de alerta, só que não disse para o JavaScript o que eu quero dar de alerta. Qual que é o meu aviso? No caso, se a gente quisesse avisar realmente de algo, como isso é um texto, a gente vai ter que passar aqui para esse alerta. Aspas aqui, pode ser simples ou duplo, o JavaScript não se importa muito. E a gente vai ter que escrever alguma coisa, como por exemplo, estava escrito ali, você perdeu. Vou salvar. E aqui, ó, você perdeu. Só que se você perdeu, tá aparecendo sempre que meu jogo começa. E não é verdade, né? Eu não tô perdendo toda vez. Eu só perco realmente quando eu não tenho mais formas ali de escolher, né? Quando a pessoa já foi enforcada. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entender como que seria a lógica aqui do nosso jogo. Primeiro de tudo, a gente precisa ter, de alguma forma aqui, como fazer algo acontecer ao clicar no botão. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, esse jogo, quando a gente clica no botão, algo acontece. Como a gente faria isso? Para isso, a gente precisa primeiro criar uma funcionalidade nossa, que o nosso botão vai executar. Então, eu poderia fazer o botão executar uma funcionalidade do JavaScript. Por exemplo, a gente perdeu que tem o alert, né? Poderia dizer pro botão, olha o botão. Quando alguém te clicar, ou ao ser clicado, ou clique ao ser clicado, execute um código JavaScript. Então, o código JavaScript vai ser o que está aqui dentro. Mas eu poderia falar alert. E aí, aqui, como eu já utilizei aspas duplas, tenho que utilizar aspas simples aqui, né? Para colocar o meu texto. E vou colocar aqui, você perdeu, por exemplo. Se eu salvar aqui, clicar aqui em chutar letra, você perdeu. Clique em OK, em chutar letra, você perdeu. Então, olha só, galera. Nosso site já está começando a ficar interativo. Pouquinhas linhas de código, né? Na verdade, uma linha de código aqui, a gente está começando a fazer e ficar bem legal. Ok, só que eu não quero ficar sempre rodando um alerta. Eu quero rodar uma funcionalidade minha, com a minha lógica. Então a gente vai ter que criar uma. Para isso eu vou aqui na tag, né, no elemento script novamente. Vou dizer para o JavaScript, quero criar uma funcionalidade. Então vou dizer aqui, ó, function, que é o nome que o JavaScript dá para funcionalidades ou funções. Vou dizer o nome dela, então, por exemplo, vou chamar aqui de chutar. Poderia ser qualquer nome. Vou abrir e fechar parênteses. Depois do parênteses que fecha, eu vou abrir e fechar chaves. Então, entra aqui. E aqui eu poderia fazer qualquer coisa. Inclusive, dar um alerta aqui de você perdeu. Então, vou colocar aqui chutar. Novamente, vou abrir e fechar parênteses para chamar ele aqui. E quando eu clicar aqui em chutar letra, olha só, você perdeu. Vixe, Maria. Ok, vamos tentar então começar a pensar na nossa lógica aqui do jogo da força. Primeiro de tudo, a gente então precisa pegar qual que é o chute da pessoa. Então, a gente já aprendeu aqui que tem o alert, mas existe uma outra funcionalidade do JavaScript. Então, essa funcionalidade se chama aqui prompt, ok? Então, a gente utiliza da mesma forma do alert, só que aqui no caso a gente pode fazer uma pergunta, né? Então, por exemplo, qual é o seu chute? Só que ao fazer aqui a pergunta, eu vou clicar aqui, ó, na letra, ele vai me dar uma opção de escrever algo. Então, por exemplo, meu chute é A. Quando eu clico em OK, nada acontece. Por quê? Na verdade, ele está salvando aqui a nossa resposta. Só que a gente não está capturando. A gente não está salvando. Ele está pegando, a gente não está salvando. Então a gente vai ter que aprender aqui um novo conceito, que é o conceito de variáveis e constantes. No caso, na programação, quando a gente está falando de guardar valor, a gente chama de variável mesmo, na grande maioria dos casos, mesmo se é um valor que não muda. No caso, como é que eu crio um valor aqui? Então, como é que eu guardo o valor que vem aqui do prompt? No JavaScript, no caso, como eu não vou modificar esse valor, eu só vou capturar ele, eu posso escrever aqui, ó, const, nesse caso de constante. Posso dizer um nome, então, por exemplo, é o chute. O chute vai ser igual a o que tiver aqui no prompt. Vou fazer o seguinte, com o chute, que vai vir aqui do prompt, eu vou fazer um alert. E vou passar ele aqui. Olha só que complicado que tá ficando. Peguei aqui o chute, passei pro alert. Vou clicar aqui em chutar letra. E vou dizer aqui, por exemplo, A. Se eu der OK, olha só o meu alert. Foi o A que ele acabou de capturar ali no prompt. Vou tentar mais uma vez. Chutar letra B. O B que eu acabei de digitar. Então percebe, a gente já está conseguindo aqui capturar, né, o chute da pessoa. Ok. Qual é o próximo passo? Eu preciso entender se
primeiro, né, quais foram os chutes da pessoa. Porque se a pessoa fez um chute que ela já tentou, né, que ela já acertou, não faz sentido eu computar essa jogada. Então, eu preciso guardar esse valor de chute em algum lugar para que eu possa ver depois, né, se já foi efetuado ou não. No caso, a gente pode criar aqui, né, uma outra variável, ok? E essa outra variável vai ter que guardar aqui para a gente várias entradas. Então, vai ser uma lista de vários valores ali dentro. Nesse caso, eu vou ter que criar essa variável fora aqui dessa função, ok? Por quê? Se a gente criasse aqui dentro, toda vez que a gente executasse essa função, essa variável seria criada novamente. Não é o que a gente quer. A gente quer que ela seja criada uma vez e depois a gente fique modificando ela. Vou criar ela aqui fora, ó. Vou novamente usar o conceito ali do const. E vou dar o nome de chutes efetuados. Ok. Isso vai ser igual a o quê? No JavaScript, para a gente representar uma lista, ou seja, vários valores ali que tem a ver, a gente vai utilizar essa sintaxe aqui, essa forma de escrever. Eu vou colocar aqui um colchetes, que abre e um que fecha. Esse aqui a gente pode chamar de lista ou pode chamar de array. Ok? Então, esse array, o que a gente vai fazer? Toda vez que a pessoa fizer um chute, a gente poderia colocar algo nessa lista. Então, para eu colocar algo nessa lista, eu vou fazer o nome da lista, chutes efetuados. Vou colocar aqui, ponto. E vou utilizar uma funcionalidade dos arrays aqui. Caso a funcionalidade que eu quero, que é para colocar algo dentro aqui da lista, tem o nome de push. Empurrar, né? De colocar. Para usar uma funcionalidade, a gente já aprendeu. Abre e fecha parênteses. Para eu passar o item aqui para dentro, é só eu pegar o item que eu quero, por exemplo, chute. É isso, para a gente ter certeza que ele realmente está adicionando. Eu vou dar um alert aqui em chutes efetuados. Salvar. Vou clicar aí para chutar uma letra. Vou colocar A. Apareceu A. Muito bom. Chutar outra. B. A, vírgula B. Então a gente tem uma lista, ó. Ele está lembrando do A ali que eu já joguei. Se eu tentasse A de novo, por exemplo, o que era para acontecer? Era para ele não deixar isso acontecer. Não deixar eu colocar ali. Vamos lá. Então a gente está falando que a gente vai ter um caso específico. Quando algo acontecer, eu vou querer seguir uma linha de código, uma lógica ali. Ou, quando isso não acontecer, eu vou querer seguir outra. No caso, o que eu estou querendo? Se o meu chute já foi efetuado, se ele já está nessa lista, eu não quero fazer nada. Eu quero sair dessa função. No máximo, eu quero mostrar para a pessoa, falar, olha, esse chute aqui já aconteceu. Então, como é que a gente diz, novamente, no JavaScript, como é que a gente diz isso para ele? Como é que a gente fala, olha, quando isso acontecer, ou se isso estiver acontecendo, faça, né, vá por esse caminho. A gente vai usar essa sintaxe aqui, ó. Eu vou escrever if, no caso, estou perguntando se. If em inglês é se. Vou abrir e fechar parênteses. No caso, se algo estiver acontecendo, no caso, o que eu quero saber? Né? Poderia ser se 1 é igual a 1, se chute está dentro de chutes efetuados, e por aí vai. Então, nesse caso, é o que a gente quer fazer. Ó. Se chutes efetuados, se ele possui, se ele já tem dentro dele o que a pessoa chutou, quer dizer, eu já fiz o push aqui numa outra vez. Então, como é que eu verifico isso? Eu vou ter uma funcionalidade chamada includes. Então, se inclui esse valor. Então, se chutes efetuados inclui chute que a pessoa acabou de fazer, o que eu vou fazer? Vou abrir e fechar chaves aqui. E vou falar um alerta, olha. Alerta. Chute já efetuado. Né? Para a pessoa saber que ela fez algo errado. Se eu só faço isso aqui, eu vou vir aqui em chutar uma letra, vou chutar A. Ok, tudo bem. Vou chutar B, outra letra. Ok, tudo bem. Vou chutar A de novo. Chute já efetuado. Só que se eu clicar em OK, eita, olha o meu chute ali. Quer dizer, o meu código entrou nesse if, né? Ele fez o que tinha que fazer, só quando realmente isso era verdade. Só que ele continua aqui para baixo. Eu não quero que ele continue, eu quero que ele vá embora. Para a gente ir embora de uma funcionalidade, né? Para a gente sair dela, a gente pode usar essa palavrinha mágica aqui chamada return, de retorno, né? Retornar. Então ele sai da funcionalidade. Só para vocês verem novamente, vou colocar A, vai, B, ele vai, A de novo, ele foi efetuado e ele não coloca mais nada. Se eu tentar colocar C, por exemplo, A, B, C, não tem um A mais. Olha só que legal, que já tá ficando no nosso código, hein? Ok, então a gente já sabe que os chutes que a gente já efetuou, a gente consegue fazer um chute. Só que agora a gente precisa fazer o seguinte, né? Quando o chute for certo, a gente precisa mostrar ele ali na tela. Inclusive, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Eu vou ter que saber se meu chute foi certo ou não. Para eu saber se meu chute foi certo ou não, eu preciso ter ele guardado em algum lugar. Para eu poder verificar, né? Olha, isso é igual àquilo, né? Poder fazer minhas verificações aqui no código. Então, eu vou criar essa variável aqui também. Vou chamar ela de palavra. E vou colocar aqui, por exemplo, uma.
Por enquanto vai ser essa aqui a palavra que vai ser o resultado, né? Que a gente estava tentando fazer aqui antes. Ok, então o que eu quero saber? Eu quero saber, olha, novamente, o meu chute, né? Ele está dentro aqui de palavra? O que eu tentei fazer, ele está aqui dentro? Então, olha só, mesma coisa. Se a palavra inclui, né? Mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Se inclui o meu chute, então no caso, olha, o chute que eu fiz está certo, tá aqui dentro. Então quer dizer que a gente fez algo certo. A gente deveria, por exemplo, mostrar na tela. Se não, né, a gente deveria fazer outra coisa. Mas vamos tentar entrar aqui no mérito de quando a gente acertou. Então quando a gente acertou, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mostrar na tela, vai ter que colocar dentro desse parágrafo, né, o spam com a letra aqui certinho. No caso, a gente vai ter que fazer o seguinte, olha. A gente vai ter que ir percorrendo, a gente vai ter que ir por dentro dessa minha palavra aqui. E em cada lugar que o chute já foi efetuado, a gente poderia, então, colocar, né, a letra aparecendo. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Olha, eu poderia dizer o seguinte, olha. Aqui na minha palavra, eu poderia ver se a primeira letrinha, se ela já foi chutada. Se ela já foi chutada, quer dizer que eu devo mostrar ela aqui em tela, né? E eu poderia tentar fazer isso mão por mão. Eu poderia tentar aqui, olha. Veja se a primeira palavra, primeira letra, foi chutada e mostra. Quem poderia tentar fazer isso? Não vou fazer esse código, mas poderia tentar. Só que eu vou precisar fazer para a segunda, né? Então vou. Veja se a segunda letra foi chutada. Mostra. Quer dizer, eu vou ter que fazer o mesmo código várias e várias vezes. E, beleza. Essa palavra tem esse tamanho. Se minha palavra fosse maior, eu ia ter que fazer esse código mais e mais vezes. E teria que ficar mudando ele constantemente. Será que não tem uma forma mais inteligente da gente trabalhar? No caso, tem. A gente pode utilizar aqui, então, um loop. Okay? Então, o loop vai servir para quê? Para a gente fazer o mesmo código várias vezes. No caso, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um loop, ok? E percorra aqui, seja rodado aí um certo número de vezes. E que, cada vez que ele seja rodado, eu, então, coloque um spam ou com a letra ou com underline. E no caso, quando for vazio, né, quando for espaço, ele coloca o espaço. Vamos aprender uma coisinha. Vamos aprender como é que eu posso escrever algo no meu código só para eu me relembrar aqui das coisas sem afetar meu código. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2 barras e posso escrever qualquer coisa. Isso não vai afetar em nada, né? Isso aqui tem o nome de comentário. É só para realmente o desenvolvedor ele lembrar, puta, o que eu tenho que fazer aqui e tal. Então, ó, primeiro passo. Colocar as letras chutadas. Segundo passo. Colocar underline nas letras não chutadas. Enquanto eu vou chamar disso. E terceiro passo. Colocar espaço onde temos espaço. Então, essas são as 3 coisas que a gente quer fazer. Então, aqui, primeiro passo. Né? Antes de mais nada, a gente tem que aprender como é que a gente faz o tal do loop. Para fazer um loop no JavaScript, muito simples, a gente coloca aqui for, ou seja, para, sobre parênteses. Aqui complica um pouquinho, tá? Mas não tem problema, essa sintaxe a gente vai fazer várias vezes. Então é só começar a fazer que você vai pegar. Então, para. Aqui eu vou criar uma variável que modifica. Então, que a gente muda, no caso eu não posso usar const. Eu quero criar uma variável que se modifica. Eu tenho que usar a palavrinha let. Então, let. Aqui eu vou dar o nome que eu quiser para essa variável. Poderia ser, por exemplo, bananinha. Como ela está querendo dizer aqui uma posição, né, ou um índice aqui de um array, né, qual que é o loop que eu tô no primeiro loop, tô no segundo loop, etc. Eu vou dar o nome aqui padrão que a gente dá, que é i. Ok? Então esse é o nome padrão, poderia ser qualquer um. E vou iniciar o valor aqui com 0, vocês já vão entender por quê. Eu vou iniciar aqui o valor com 0. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero ficar rodando isso aqui enquanto eu não acabei com a minha palavra, enquanto eu não cheguei no final dela. No caso, eu posso falar aqui que enquanto o meu i, que é essa variávelzinha que eu criei aqui, enquanto ele for menor, então, expressão matemática normal, enquanto ele for menor que algo, por exemplo, menor que 10. Se eu fizesse isso aqui, eu teria que fazer só mais uma coisa que é, depois que eu rodei o loop uma vez, o que eu faço quando eu terminar? No caso, eu poderia falar que meu i, ele vai ser somado, né, ele vai ter no valor dele somado o valor 1. Então, eu posso fazer isso colocando. Ele vai ser igual a i mais 1. Ou seja, o i ele vai ser igual ao valor que está em i, por exemplo, 2, mais 1. Então, se ele era 2, ele vai virar 3. Se ele era 3, ele vai virar 4. E por aí vai.
Se eu fizer isso aqui, ó, só pra gente dar uma olhada, e fizer um alert no meu i, olha só que legal. Eu vou salvar. E eu vou colocar aqui a letra U, que tá dentro de palavra. E aí, olha só. 0, primeiro loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai até dar o tamanho aqui da palavra. Não, mentira. Desculpa. Até dar 10, que é o valor que eu coloquei aqui. 9. E no caso ele não chegou no 10, porque ele já começou no 0, né? Então é até menor que 10. Mas vocês podem ver que eu só escrevi um alert e ele rodou ali, ele executou pra mim 10 alerts. Porque eu pedi pra ele, ó, começar em 0 e enquanto ele for menor que 10, ficasse somando 1 e rodando o código que tá aqui dentro. Ok? No caso, como eu falei, eu quero rodar esse código não é 10 vezes. Eu quero rodar quantas letras tiver nessa palavra. Então a gente tem aqui, dentro de palavra, vamos fazer o seguinte. Colocar um ponto. E colocar a palavrinha length, de tamanho. Então se a gente fizer isso, né? Uma palavra aqui tem o tamanho dela. Ele vai calcular certinho quantas letras são. E ele vai rodar esse loop essas vezes. Ok. E o que a gente quer fazer? Eu quero acessar a letra específica no momento que eu estou falando. No caso, por que eu coloquei 0? Quando a gente está falando de arrays aqui, ou de textos, a gente começa aqui, se a gente quer acessar um específico, a primeira posição não é o número 1, e sim o número 0. Então, por exemplo, se eu desse um alert aqui em chutes efetuados, e aí como é que eu acesso uma posição específica? Eu vou colocar o colchetes e vou colocar o número da posição. Se eu coloco aqui 1, por exemplo, vocês vão ver, eu não vou colocar isso aqui dentro para ele não rodar várias vezes, mas vocês vão ver que ele vai ser um pouquinho estranho, ó. Vou clicar em chutar letra, ou seja, o meu chute ainda tá 0, não tem nada. Vou colocar a letra A. Você espera que se eu estou acessando a primeira posição, seja o A que vai aparecer. Aqui não, parece esse nome muito estranho. Só que agora eu vou tentar de novo, ó. Vou tentar chutar a letra e vou tentar a letra B. E aí, ele não deu alert porque B não tem em uma palavra, mas se eu colocar aqui a letra U, e aí ele vai rodar esse código, você vê que ele aparece B. Por que B? B não foi o meu segundo item? Bom, como eu disse, a gente começa a contar do 0. Então, 0 é o primeiro, 1 é o segundo, e por aí vai. Então vamos lá. Se eu quero acessar aqui a minha palavra numa letra específica, eu preciso dizer que palavra, na posição, como esse meu i, ou índice, né, ele já está sendo do 0 até o tamanho da minha palavra, eu vou usar ele. E eu vou fazer o seguinte, ó. Se essa minha letra aqui específica já estiver no meu chute, ou seja, se chutes efetuados incluir essa palavra, quer dizer que a gente já fez o chute. Quer dizer que eu deveria mostrar na tela um spam com a letra. Por enquanto eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma frase aqui, né? Vou colocar aqui palavra mostrada. E isso vai ser igual a um texto vazio por enquanto. A gente vai ficar adicionando nesse texto. No caso, como eu falei, quando o chute for efetuado e a palavra aqui estiver certinho, a gente vai vir em palavra mostrada e vai adicionar um texto. Então isso aqui vai ser igual a, como eu falei, um spam com a letra dentro. Vai ser exatamente isso aqui, ó. Eu posso copiar. Vou colocar um texto aqui, ó. Spam. No caso, eu tenho que fechar esse texto aqui. Eu tenho que adicionar ele com a palavra, a letra, né, específica. Que seria, nesse caso aqui, está sendo o U. Vou colocar aqui. Depois eu vou somar novamente com um spam em texto. Então, no fim, ficou assim, ó. Comecei o spam dentro de um texto. Adicionei a minha letra específica. Fechei com o spam. Então, fazendo isso, a gente vai ver o seguinte, ó. Deixa eu só tirar daqui. Deixa eu tirar não, na verdade. Deixa eu fazer um alert. Palavra mostrada. Olha só. Se eu ajustar minha letra, vou colocar aqui A. Ó, tem aqui o spam A. Bom, se eu tentasse aqui U. Ele só apareceu aqui. Sim, porque eu fiz um pequeno erro. Olha, minha palavra mostrada, eu estou sempre colocando um valor. Olha só. Olha como a gente fez aqui no i, para sempre ir incrementando. A gente falou o i aqui na direita também, né? A gente usou o valor que já tinha para ficar incrementando. Nesse caso, eu estou sempre colocando um valor específico. O que faltou? Faltou eu colocar palavra mostrada, mais, aí sim, o spam e tudo que vem depois. Então, novamente, eu vou colocar aqui, vou salvar. Vou dizer aqui A. Agora sim, aparecem vários As, porque tem aqui, né, uma palavra, vários As. Se eu colocar U,
Aí ele começa com U, né? Porque é a primeira letra, e depois vai vários As, e assim por diante. Se a gente pegasse esse texto, ó, vou colocar aqui U. Opa, eu vou colocar M. Se eu pegasse esse texto aqui que ele gerou pra gente, ó, copiasse e colasse aqui, dentro do meu P, olha só que legal. Ele já ia quase ficar parecido. Óbvio que ele não ficou igual porque faltou os espaços, mas ele tá quase lá. E faltou também as letras vazias com underline. Vamos fazer isso então. Então, caso isso já tenha acontecido, né? Eu já tenho o chute ali. Beleza, faz isso aí. Agora eu tenho um outro caso. E aí, como é que a gente faz? Aqui a gente pode escrever else. Ou seja, if é se, else é se não. Então, se isso aqui aconteceu, beleza, faz isso. Se não, eu posso inclusive colocar aqui. Se não, se outra coisa, então, nesse caso a gente pode ver aqui se a palavra na posição i, ou seja, a minha letra, se ela for igual, nesse caso, como é um igual de comparação, a gente vai colocar aqui 3 iguais. Ok? Então, o JavaScript é um pouquinho diferente, né? A gente não coloca um igual quando a gente está colocando um valor. Quando a gente está perguntando, quando a gente está comparando, a gente coloca 3 iguais. Se ele for igual a um espaço, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar na nossa palavra mostrada, a gente quer adicionar a palavra mostrada a o que tiver lá dentro, mais um espaço. Ok? Se ele ficou um espaço bonitinho. Ok, então eu já tenho aqui quando o meu chute foi efetuado, quando eu coloquei um espaço e, caso contrário, ou seja, se não foi o chute e não foi um espaço, quer dizer, é uma coisa completamente nada a ver. Né? Eu só quero colocar um underline ali, como eu disse aqui no meu segundo passo. Então o que eu vou fazer? Mesma ideia, ó. Só que aí eu vou ter que colocar ele com a borda bonitinha, né? Pra gente saber que ali tem uma letra. Então eu vou copiar esse código. Só que ao invés de colocar a palavra i, eu vou colocar um texto só, bem grandão. Vou ter que fechar aqui com aspas simples. E aqui dentro do span eu vou colocar um underline. Salvar. E aí olha só. Se eu tentar chutar aqui, letra A. Olha o que ele gera pra mim. Gerou esse negócio muito doido. Eu vou copiar. Eu vou subir aqui. Eu vou colar. E aí, olha só como é que ficou. Aqui já dá pra tentar adivinhar qual que é a palavra, né? Então, legal. A gente conseguiu criar a lógica e conseguiu criar o texto. Faltou a gente dizer para o JavaScript colocar esse texto aqui no nosso parágrafo. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode dizer para o JavaScript, olha, coloque o texto ali no parágrafo. Eu vou precisar, eu vou deletar esses comentários aqui. Eu vou precisar acessar o meu HTML do JavaScript. Para isso a gente pode dizer aqui que a gente quer acessar o documento. Document. Eu preciso pegar qual que é o elemento que eu quero modificar. Nesse caso o elemento é o parágrafo, no caso que tem a classe palavra. Então eu posso usar aqui, ó, uma funcionalidade chamada Query Selector. E aqui eu posso passar como que eu vou selecionar. Nesse caso, é igual o CSS. Então, se eu quero selecionar um elemento com a classe palavra, posso colocar aqui, ponto. No caso, eu quero colocar algo dentro do HTML desse elemento. Então, eu vou ter aqui a propriedade, né, a configuraçãozinha inner HTML, ou seja, HTML de dentro ali. E eu vou falar que o valor disso vai ser igual à palavra mostrada. Salvar aqui. E aí, olha só. Quando eu vier aqui e clicar em chutar letra, eu vou chutar aqui, por exemplo, a letra U. Ele sobrescreveu, que eu já tinha, colocou U. Vou tentar chutar a letra A. Olha só como é que isso aqui tá ficando. Vou colocar a letra M. Uma. E aí daria pra pessoa fazer até o fim ali. Né? Então, muito legal isso aqui. Deixa eu deletar o texto que a gente tinha colocado por padrão. E você vai vendo que isso aqui vai começando a tomar forma. Agora, quando a gente fizer o chute, mas a gente não acertar, o que a gente tem que fazer? A gente deveria mostrar aqui uma das partes do Darth Vader. Certo? No caso, vamos pensar o seguinte, ó. Quantos erros a gente pode fazer? Porque depois de um tempo a gente vai ter que fazer um erro e vai falar, olha, você perdeu, você não pode mais fazer nada. Então, que tal a gente contar quantas vezes a pessoa errou? Eu vou criar para isso uma variável, ó. Vou criar uma variável, como essa aqui vai ser modificada, lembra? A gente usa a palavrinha let. Então, let erros cometidos. E eu vou começar com o número 0. Então, a pessoa começou sem cometer nenhum erro. Ok, e quanto, né, pra gente já ter aqui em mente, quanto que é o máximo de erros? Então, isso aqui vai ser uma constante, o quantidade máxima de erros vai ser igual a quantas partes do Darth Vader a gente tem. Então, nesse caso aqui, a gente tem 6. Né? Mas vamos fazer o seguinte, ó.
Eu já aprendi a pegar elementos do HTML utilizando aqui o Document Query Selector. Como eu sei que eu vou ter que mexer com as classes aqui, né? Para quem não lembra, sempre que a gente coloca uma classe aqui, mostrar, essa parte é mostrada, a gente vai ter que mexer com isso. Então eu já sei que eu vou ter que pegar aqui do JavaScript esses elementos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em cima e vou falar aqui. E eu vou ter aqui os partes do boneco, que vai ser igual a Document Query Selector. Nesse caso aqui, a gente vai ter que pensar uma forma um pouquinho diferente, ó. Eu vou querer pegar tudo que é parte do boneco. Eu não tenho nenhuma classe que diz isso. Eu poderia pegar cada uma das partes, okay? E fazer de uma forma um pouquinho mais maçante aqui. Mas como a gente aprendeu a fazer loops, vamos fazer aqui, ó. Eu vou dizer que cada uma dessas é parte do boneco. Vou pegar essa classe. Eu vou colocar essa classe aqui em todo mundo. Ok? Eu vou selecionar parte do boneco. No caso, como eu quero selecionar várias coisas, ao invés de Query Selector, eu vou usar Query Selector All, de todos. E também, para eu poder interagir com esse parte do boneco, como eu estou interagindo com os arrays, que é a forma que a gente está acostumado, eu vou escrever aqui, ó, array, com o A maiúsculo, ponto, from. E vou colocar um parênteses aqui no final, no começo, e um parênteses aqui no final. Então, isso aqui vai ser um array desses elementos HTML aqui, já ordenados bonitinho. Ok, então com isso aqui, o que eu posso fazer? Olha, dependendo da minha quantidade de elementos aqui, dependendo da minha quantidade de partes, eu vou ter, então, quantos erros eu posso cometer. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui, ó, uma constante. Opa. Ele fez aqui embaixo uma coisa bem estranha, né? Ele colocou quantidade máxima de erros igual a função. Eu não quero igual a função. Eu quero que a quantidade máxima de erros seja igual a o tamanho de partes do boneco. Lembra que a gente já viu como ver o tamanho aqui, ó. A palavra? Mesma ideia. Partes do boneco. Ponto. Length. Nesse caso vai ser 6, mas no futuro você poderia querer mudar, tirar uma parte, colocar outra. E aí isso já vai atualizando bem bonitinho. Então a gente já sabe quantos erros a pessoa cometeu, que por enquanto não está modificando, e quantos erros ela pode cometer. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando o chute é incluído na palavra, quer dizer, a pessoa fez um chute correto, a gente não quer mexer nos erros. Caso contrário, ou seja, se não, a pessoa cometeu um erro, então eu quero adicionar mais um no meu erros cometidos. Então assim como a gente viu aqui em cima, ó, no i igual i mais um, mesma ideia. Erros cometidos igual erros cometidos mais um. Então, rapidinho eu vou dar uma pausa para você perceber que muito da programação é parecido, são problemas parecidos que você já resolveu. Então, a grande dor é iniciar, porque você nunca resolveu nenhum problema, então você vai tendo que pegar ali as ideias. Mas depois que você já resolveu alguns, a coisa vai ficando automática e vai ficando muito mais fácil. Então, se você se sente um pouco desconfortável ali no começo, não desista. Faça novamente, depois que a gente terminar, vai melhorando ainda mais o código, né? Que você vai vendo que você vai pegando mais facilidade e vai ficando mais gostoso de fazer. Mas vamos lá. Erros cometidos. Sempre que a pessoa cometer, a gente vai adicionando um. E, caso a quantidade de erros cometidos seja igual, como é que eu faço o igual de comparação? 3 iguais. Se erros cometidos for igual à quantidade máxima de erros, quer dizer, a pessoa já não pode mais errar de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ela, olha. Aqui, você perdeu. Vamos tentar perder? Então, ó, vou errar aqui. E, na verdade, eu não soube que eu errei. Então a gente pode mudar isso aqui um pouquinho, ó. Se a quantidade máxima for aqui e tal, você perdeu. Se não, eu vou colocar aqui, ó, um alerta. Chute errado. Tente novamente. Ok. Então vamos tentar novamente, ó. Clicar aqui em chutar. Errei. Chute errado. Chute errado. Chute errado. Opa, R aqui, acertei sem querer. Chute errado. No caso foi 1, 2, 3, 4. E agora falta 5. Beleza, agora 6. O 6 é pra ele falar aqui que eu perdi. Você perdeu. Então, a nossa lógica está funcionando. Qual que é o problema? Eu ainda posso jogar, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa mesma lógica aqui, desse if. A gente pode colocar essa lógica aqui também no começo, né? Antes mesmo de chutar. Se a pessoa já tem os erros cometidos, a gente verifica e já fala, olha, você perdeu. E como é que a gente faz mesmo para sair dessa função aqui, de forma prematura, né? A gente já viu, ó. Só dá um return. Então, vamos dar um return aqui.
E eu não vou testar, mas eu tenho certeza que esse código vai funcionar. Ok, o que está faltando? Conforme a gente for errando, a gente tem que ir mostrando aqui, né, as partes do Darth Vader. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só essa lógica que a gente pode fazer. Eu posso fazer o seguinte, olha. Um loop. Eu vou fazer um loop aqui, depois de cometer os erros. Então, eu vou fazer um loop. Então, for. Mesma lógica, né? Eu vou copiar aqui, ó. Eu vou querer começar em 0 e vou querer fazer de 1 em 1. No caso, eu não quero fazer com o tamanho da palavra. Eu quero fazer com o tamanho de quantos erros eu cometi. Por quê? Se eu cometi um erro, eu quero mostrar uma parte. 2 erros, 2 partes. E por aí vai. Então, eu vou falar aqui, ó. Enquanto meu índice for menor que erros cometidos, eu quero estar fazendo alguma coisa. Eu quero estar fazendo ali uma ação várias vezes. O que eu quero fazer? Eu quero ir no meu partes do boneco, que eu já capturei, que eu já peguei. E na posição que ele está atualmente. E eu quero de alguma forma manipular as classes desse elemento aqui. Para a gente fazer isso, é só a gente vir aqui em ponto. Vir aqui em class, list, lista de classes. Eu quero, no caso, adicionar uma classe. add. Qual que é a classe? A classe que faz mostrar ali. O nome dela é mostrar. Salvei aqui. E olha só. Se eu tentar chutar e eu errar, olha o Darth Vader aparecendo. Aqui novamente. Opa, o R eu acertei. Opa. Chute errado. Chute errado. Chute errado. E aí eu vou perder. Opa, o foi certo. E eu perdi. E se eu tentar jogar de novo? E eu perdi. E não posso continuar. Galera, fica faltando uma coisa só que eu vou fazer bem rapidamente. Vocês podem ver que quando a gente começa o jogo, não aparece que quantas letras podem ser. Por quê? A gente ainda não rodou esse pedaço de código aqui, ó, que mostra as letras. Eu poderia copiar e colar esse código aqui no começo e rodar ele de novo. Só que, como é um código que vai ser exatamente igual sempre, eu também posso fazer de uma forma um pouco mais organizada, ó. Vou pegar esse código, vou cortar ele daqui. Vou criar uma funcionalidade. Mostrar palavra. Então, novamente, function para a gente criar uma funcionalidade. O nome da função, mostrar palavra. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Vou colocar todo aquele código que eu copiei aqui. E aí, com a função criada, eu posso chamar ela aqui, ó, dentro do if. E posso também chamar ela aqui logo no começo. Então, logo que começa, a gente chama ela. Ó, agora já mostrei para a pessoa a quantidade de letras. E aí, gostaram? Com esse pouquíssimo tempo, a gente conseguiu fazer aqui um site utilizando HTML, CSS e JavaScript. Pode ter sido um pouquinho corrido, mas é como eu falei. Conforme você for fazendo, né? Pega esse site, dá uma incrementada. Melhora aqui o JavaScript que eu fiz. Melhora o CSS que eu fiz. Pega para entender esse CSS que eu copiei e colei aqui. E você vai ver que você vai evoluindo aí como pessoa programadora. Eu gosto muito de passar esse conteúdo, porque ele dá a ideia de que programar é algo possível mesmo para alguém que nunca tentou. É simples? Não. Você provavelmente levou bastante tempo aí para conseguir chegar ali no final. E com certeza não está entendendo 100% do que aconteceu. Mas, assim como qualquer coisa que você nunca tentou, para você poder aprender, basta iniciar. E eu estou muito feliz de saber que hoje você deu o seu primeiro passo nessa jornada. E bom, eu não posso deixar de te lembrar que ontem nós abrimos as inscrições para nossa turma de formação de desenvolvimento full stack aqui na Driven. E se você chegou até aqui, tenho certeza que você é a pessoa que a gente está buscando. E se você está pensando que você vai ter que se comprometer logo de cara, deixa eu te dizer o seguinte. Ao ser aprovado no nosso processo seletivo, você ainda vai ter 30 dias para poder experimentar a formação e dizer se ela é ou não para você. E se você achar que não, tá tudo bem. Você não paga nada e nós continuamos amigos. Quer fazer a sua inscrição agora? Então é só clicar no link que a gente disponibilizou na descrição aqui embaixo. Agora sim, vamos às regras do sorteio. Aqui na descrição desse vídeo, nós também disponibilizamos um link para um formulário. Para você poder concorrer ao MacBook Air, é simples. Basta preencher o formulário com o seu nome, e-mail, telefone, username no Instagram e link para o código que a gente acabou de desenvolver juntos. Preste bem atenção que o link tem que estar disponível ali para a gente poder ver o código que você fez, não somente o resultado. Agora, é o seguinte, será válido apenas uma inscrição por participante, ok? O seu código vai ser avaliado para a gente entender se ele está dentro dos critérios. Ele não precisa estar feito 100%, mas para a gente garantir um processo justo, a gente tem que ter certeza de que você assistiu e participou da aula. O sorteio será realizado na próxima quinta-feira, dia 20 de outubro, às 12 horas. O resultado será divulgado no nosso Instagram, @driven.education. E a pessoa que ganhar vai ser contatada pela nossa equipe. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação e boa sorte a todos e todas.